Enquanto isso, aqui no Brasil, o país mantém cautela e pede dados sobre as eleições da Venezuela antes de se posicionar sobre o resultado do pleito. A gente chama agora o repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações. Bruno, qual a posição de Itamaraty e do ex-chanceler Celso Amorim, que acompanhou a votação de perto? Boa noite, bom trabalho, Bruno. Justamente, viu, Tiago? Ainda tem muita cautela para responder. O assessor especial da presidência, ministro Celso Amorim, afirmou que sem o resultado, sem essa ata, fica difícil entender esse resultado final. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Excelente semana a quem nos acompanha. Agora há pouco, alguns minutos, o ministro Celso Amorim, representante do governo brasileiro, se reuniu com Nicolás Maduro, o atual presidente e então reeleito até agora da Venezuela. Eles tiveram um encontro, o ministro Celso Amorim repassou a Nicolás Maduro justamente o entendimento do governo brasileiro que é necessário ter muita clareza, informações, essas atas, para tentar entender justamente o resultado, mas ainda não recebemos informações de qual foi a resposta de Nicolás Maduro. Até a última atualização, com quem eu conversei agora há pouco, representantes do governo brasileiro, o ministro Celso Amorim estava esperando para conversar justamente com o opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez. Eles ainda não se reuniram, estava esperando. Essa viagem, essa missão do ministro Celso Amorim, que é o chefe da missão, inclusive, iria encerrar nesta segunda-feira. Diante de uma incerteza, do impasse e de toda essa repercussão, essa missão está, então, com a expectativa de encerrar somente amanhã. Só que hoje, no final do expediente, como já vimos, cerca de 7 diplomatas e embaixadores foram expulsos da Venezuela, que estavam justamente acompanhando essas informações em busca de ata para tentar entender este resultado. O ministro Celso Amorim ainda continua, até porque reuniu com Nicolás Maduro. Uma outra recomendação que veio hoje aqui do Itamaraty foi justamente para a embaixadora do Brasil, que está na Venezuela, não comparecer naquele ato que foi justamente a diplomação, o reconhecimento de Nicolás Maduro. Automaticamente, se o Itamaraty estivesse lá, estaria então chancelando ou concordando com este resultado. O ministro Celso Amorim conversou com o presidente Lula ainda ontem à noite, após o resultado. Hoje de manhã, enquanto Lula estava em São Paulo, chegou na capital federal, ficou no Alvorada hoje durante o dia inteiro, na verdade, mas está em constante comunicação com o Celso Amorim para realmente se posicionar da melhor maneira. Mas até agora não tem uma resposta do governo brasileiro se aceita ou não este resultado. A nota de ontem somente que foi pacífico a eleição no dia de ontem. A gente continua acompanhando esse encontro, então, de hoje ainda, reuniões que vão acontecer com o ministro Celso Amorim. E aí, só para finalizar rapidamente, uma última apuração. Eu ainda conversava ontem à noite com alguns embaixadores de fora do Brasil e diplomatas também aqui do Itamaraty. E o que eu ouvi é que eles não estavam nem mesmo aceitando, não há um entendimento, uma compreensão sobre a ida do ministro Celso Amorim, porque ele não foi numa condição de observador, foi justamente de interlocutor, de conversar com ambos os lados. Se caso a oposição fosse a vencedora, ele iria já auxiliar nessa chegada de um novo governo. Agora, o resultado é diferente do esperado. Com essa reeleição de Nicolás Maduro, não se sabe como será o limite, a atuação de Celso Amorim na Venezuela. A gente continua acompanhando essa repercussão e o impasse do governo brasileiro em se manifestar. Tiago. Sem dúvida. Bruno Pinheiro com toda a reação do Itamaraty, ainda aguardando outros posicionamentos. Bom trabalho para você, Bruno. Até mais tarde.